doutor Álamo, satisfação tê-lo conosco aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia, ouvintes da Rádio Líder. É muita satisfação estar aqui nesse canal tão importante, né, para a gente trazer a luz a respeito da conscientização do autismo, principalmente hoje, que se trata do Dia Mundial da conscientização desse transtorno tão importante. Por que foi escolhido, doutor Álamo, o dia 2 de abril? O dia 2 de abril, eu não sei bem explicar por que a data. A gente teve a denominação do Abril Azul, porque azul significa a cor do sexo do gênero masculino, em que ainda hoje os trabalhos mostram que a maior prevalência do autismo são nos meninos. Embora que outros artigos, outros trabalhos já mostram que haja uma pequena diferença entre os gêneros. Isso se dá principalmente porque nas meninas os sinais do autismo muitas vezes eles são muito sutis. E aí acredita-se que há um subdiagnóstico dessa condição em meninas. Por isso que ficou, né, conhecido como o Abril Azul, o mês de conscientização do autismo. Tá certo, né? Por coincidência aqui hoje no estúdio todo mundo vestido de azul, né? É assim. Doutor Álamo, existem muitos casos, existe uma frequência, né, de crianças, de adolescentes que procuram os consultórios dos especialistas aqui. O que é que eles mais relatam e, consequentemente, as famílias que cuidam desses pacientes? A procura é muito grande. Cada vez mais a gente tem observado novos casos, o aumento real do número de casos. Há pouco se pensava que era apenas um aumento dos diagnósticos, que as crianças elas não tinham diagnóstico e foram revelados tardiamente. Mas isso já é meio que um consenso, né, no Brasil inteiro, que a gente observa realmente um aumento de casos e as famílias vêm muitas vezes à procura do profissional especialista com queixas de atrasos no desenvolvimento. Então, inicialmente, se percebia crianças acima de 3, 4 anos que ainda não falavam bem, que não tinham uma comunicação plena, que mostrava alguns comportamentos um pouco atípicos, né, do que é esperado para a idade, mas cada vez mais as famílias têm procurado mais precocemente essa ajuda para fins de diagnóstico e intervenção precoce, porque a gente sabe que no autismo a intervenção precoce ela vale ouro, né? Quanto mais cedo a gente estimular essas crianças, melhor o prognóstico delas. Então, hoje eu recebo crianças de até 1 ano de idade. Já tem mães que procuram saber se um bebê de 6 meses já apresenta características do autismo. Tamanha é a preocupação da população. E realmente deve-se ter essa preocupação, porque o autismo ele é um transtorno muito grave. Logicamente, existem casos que são mais brandos, né, dentro do espectro do autismo, em que essas crianças elas vão se tornar adultos, muitas vezes funcionais, sem deficiência intelectual, mas uma grande parcela dessas crianças elas vão ter uma deficiência associada, uma deficiência intelectual, problemas de comportamento importantes, e isso abala tanto a qualidade de vida da criança como de toda a família. Tá certo. O senhor falou em 6 meses, né? Já tem situações em que os familiares procuram os consultórios médicos. Dá para identificar se o bebê tem autismo nessa idade? Nessa idade ainda é um pouco duvidoso, porque para a gente firmar o diagnóstico do autismo, nós precisamos preencher critérios clínicos que são bem estabelecidos pela Sociedade Americana de Psiquiatria. Esses critérios eles estão contidos no DSM-5, que é o manual que a gente utiliza para diagnóstico. Porém, precocemente, nós observamos sinais. Então, quando a gente observa sinais de alarme, é o momento da gente começar essa investigação, começar uma estimulação, ver o que está errado na rotina daquela criança, que às vezes é uma baixa estimulação, é um uso excessivo de telas, que pode simular características do autismo. Então, aos 6 meses, é muito difícil. A gente vai observar mais as reações da criança, emocionais, como é que ela é recíproca com sua família, se ela faz um contato visual bem estabelecido,
se ela tem interesse pela face humana, se ela tem interesse por objetos que são típicos para essa faixa etária, porque nessa idade a criança ela nem fica em pé ainda, né? 6 meses, ela está adquirindo o controle de tronco, né, para a criança sentar. Então é muito difícil a gente ver todos os sinais clássicos nessa idade. E qual é a idade assim apropriada para que o profissional possa compreender se a criança tem ou não tem o autismo? Hoje em dia a gente fala em diagnóstico precoce. Então esse diagnóstico precoce, ele é comumente firmado entre 1 e 2 anos de idade. É um período que já dá para a gente fechar esses critérios diagnósticos. Tá certo. Os sinais de alerta, doutor, quais são? Que o pai, a mãe, o pessoal da casa deve ficar atento. Os sinais de alerta, eles são principalmente relacionados à linguagem, que é o que é mais explícito. A criança ela atrasa fala, ela não usa gestos para se comunicar, ela não aponta, ela não dá tchauzinho, ela não chama os pais, não pede os braços. Então, toda essa comunicação a gente vê que tem um prejuízo bem importante. Elas são crianças um pouco mais alheias ao ambiente, elas não percebem a presença das pessoas, elas se fixam em objetos que estão próximo dela ou do ambiente, e às vezes estímulos externos como a luz, como algumas texturas. Então eles têm interesses atípicos e esses comportamentos eles começam a apresentar já desde cedo, mais ou menos com 1 ano e meio de idade. Se assustam também com vozes em tom alto? Isso, muitas dessas crianças elas vão ter o que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Então, as sensações do ambiente elas podem incomodá-los. Por exemplo, um barulho alto, fogos, né, barulho de escape de moto. Então, muitas vezes eles fazem aquele sinal clássico que é levar as mãozinhas às orelhas, né, para proteger. Por quê? Porque esse estímulo sonoro ele é processado de uma forma diferente no cérebro dessas crianças. Então, muitas vezes esse estímulo, ele, ao invés de ir para áreas de processamento auditivo, eles podem ir para áreas de processamento de dor. Então, às vezes, aquele barulho, ao invés de provocar uma sensação boa para a criança, às vezes até uma musiquinha, ela pode provocar até dor naquela criança. E com relação ao andar, doutor, há também um tardiamento para que a criança com os sinais de autismo ela possa iniciar a dar os primeiros passos? Ele é um transtorno que não tem um componente motor importante. Então, de regra, ele não provoca atraso do desenvolvimento motor. Quando acontecem esses casos, a gente tem que investigar outras condições. Então, muitas vezes o autismo ele pode vir relacionado com transtornos de programação motora. É o que a gente chama praxia. É como se fosse uma dificuldade de aprender a andar. Não é que a criança não tenha força, não tenha capacidade de ficar em pé e andar, mas o cérebro dele não envia os sinais adequados para que aquela criança possa coordenar bem o seu equilíbrio, a sua força, a sua coordenação e adquira a marcha de uma forma mais tranquila. Então a gente observa pequenos atrasos, mas não é um atraso tão importante. Doutor, uma vez autista, sempre autista, ou com o passar do tempo, né, a idade vai avançando, esses sintomas, esses sinais vão diminuindo com, claro, o acompanhamento médico? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, à medida que a criança ela vai desenvolvendo, a gente sabe que a criança passa por várias etapas, né? Então, tem momentos de birra, tem momentos de mais apego, momentos de medo. Isso tudo vai acontecer também com a criança autista, só que numa intensidade um pouco elevada, um pouco diferente. Os comportamentos eles são mais inadequados em alguns momentos, e às vezes são comportamentos mais hipoativos em outros. Então, o autismo, por se tratar de uma condição genética, então ela não tem cura. O autismo hoje em dia é explicado por essa condição, essa carga genética que o indivíduo carrega, mais a junção de fatores ambientais ou epigenéticos. E isso provoca a manifestação desse fenótipo, que são as características do autismo. Vai mudando de faixa etária, então, por exemplo, os interesses vão mudando de acordo com a idade da criança. Então, o interesse de um escolar vai ser diferente do interesse de um adolescente,
Mas essas características, elas vão sempre perdurar, elas vão persistir, porém com intensidade muitas vezes diminuída ou às vezes aumentada e os interesses diferentes. Mas a persistência na dificuldade na comunicação social, ela continua. Mesmo que o indivíduo adolescente ou adulto, ele consiga falar, conversar, né? Mas a gente vai ver que há diferenças desse desenvolvimento para uma pessoa típica. Pergunta aqui, rapidinho, Leonardo, o ouvinte, querendo saber se andar na ponta do pé é um sintoma de autista. Ele é um sintoma que é muito presente. Essa marcha em ponta de pés, que pode ser uma estereotipia, que são movimentos sem função, ou pode ser muitas vezes uma desordem sensorial e ele não consegue colocar a planta do pé no chão. É um sintoma muito comum, mas uma grande parte da população tem essa dúvida. Nem toda criança que anda na ponta dos pés, ela é autista. Então, tem muitas pessoas típicas que têm esse andar na ponta dos pés e não tem nenhuma alteração no seu desenvolvimento. Ok. Doutor, o senhor, há as terapias que são feitas, né, esses acompanhamentos. Quando é a opção de usar medicamentos? E quais os medicamentos mais comuns que são usados nos transtornos? Por que a necessidade da medicação? É uma pergunta bem importante, né? Realmente o tratamento do autismo ele é baseado em terapias, né? A gente precisa ensinar comportamentos, né? É um transtorno que ele afeta muito o comportamento humano. Então a gente tem que ensinar comportamentos adequados, comportamentos adaptativos. Isso tudo é feito através de terapias. Existe o ensino de fala, né, porque muitas crianças tardam a falar, só que muitas vezes o autismo ele não vem sozinho, ele pode vir acompanhado do que a gente chama de comorbidades, que são outros transtornos associados, como o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, comportamentos disruptivos, transtorno de ansiedade. Muitas vezes essas crianças elas já têm uma deficiência intelectual. Então, todas essas comorbidades, elas podem culminar em comportamentos desajustados, né? Muitas vezes até de agressividade, de autoagressividade, e esse é o momento certo da gente usar os medicamentos. Por se tratar de um transtorno neurobiológico, então, a gente não espera que isso vá melhorar sozinho, a gente tem que interferir, porque existe uma alteração muito importante em toda a arquitetura cerebral. Então, há alterações de neurotransmissores, de conexões cerebrais, e a gente precisa lançar mão de medicamentos para poder organizar esses circuitos. Então, atualmente, a gente utiliza com muita frequência os medicamentos das classes dos antipsicóticos, dos ansiolíticos, muitas vezes medicamentos antiepiléticos, porque um terço dessas crianças elas podem ter crises epiléticas. A escolha medicamentosa ela vai muito do perfil de cada criança. É uma escolha individual para combater esses sintomas que estão interferindo na vida da criança. Um dos medicamentos, pelo menos que estão sendo utilizados pelo autismo, é a cannabis, né? Qual é a sua opinião em relação a isso? O senhor também orienta as famílias, né, e dependendo do paciente, a utilizar? O canabidiol também é uma opção terapêutica. Ela ainda não é a primeira opção, certo? Não existe criança com autismo ter que tomar canabidiol, né? Muitas informações desse tipo circulam, né, na internet. Não existe nenhuma medicação obrigatória para uma criança com autismo. Mais uma vez, é uma avaliação individualizada. O canabidiol ela tem a sua parcela de contribuição em casos selecionados. Por exemplo, crianças que têm uma epilepsia associada de difícil controle, a gente observa uma grande evolução com a junção do canabidiol. Um outro caso são os transtornos de ansiedade, principalmente na adolescência. É um caso também que o canabidiol ajuda bastante, mas o canabidiol a gente percebe que ele é um medicamento adjuvante. Às vezes ele não funciona sozinho, ele sempre está associado com outro medicamento para que a gente tenha um potencial efeito. Então, assim, nem toda criança precisa de canabidiol. Existem casos isolados, né, casos bem detalhados que vai de acordo com a avaliação médica. Ok.
Estamos conversando com o doutor Álamo Abrantes, neurologista infantil. Leonardo, mais uma pergunta? Doutor, com relação aos casos, a gente vê muito comum hoje, você tem um centro de reabilitação em SUS, atende muitas crianças. Anterior, logicamente, aos estudos sobre o autismo, existia uma subnotificação, as pessoas não procuravam, ou isso é algo da modernidade, esse aumento do número de casos de crianças diagnosticada com autismo, ou não se tinha essa rede que tem hoje, né, que é mais ampliada, chega a mais pessoas, né? Como é que o senhor avalia isso? De um momento social ou havia uma subnotificação anteriormente? Os primeiros relatos do autismo, eles datam dos anos de 1940, mais exatamente 1943. Foi feito o primeiro estudo com 11 pacientes que tinham essas características que a gente vê comumente: atraso de fala, com dificuldades de interagir socialmente, movimentos repetitivos, como movimentos de braços, de cabeça. Então, de lá para cá, esses casos eles vêm aumentando de uma forma exponencial, digamos assim. Na época que a gente era criança, se a gente for lembrar na nossa sala de aula, a gente não percebia tanto essas características, né? Existia uma criança ou outra que tinha um comportamento um pouco mais diferente, mas hoje em dia a gente vê um grande aumento e é real, né? Não só do autismo, mas como todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Às vezes é só um atraso de fala, às vezes é uma dificuldade no comportamento. E isso é atribuído, provavelmente, a modificações genéticas ao longo do tempo. A gente vem sendo exposto, né, por vários fatores externos que podem ser interferentes. A gente não tem comprovação científica de quais são esses fatores, mas, por exemplo, problemas na hora da gestação, do nascimento, uso de medicamentos, o uso excessivo de telas. Então, são fatores que têm contribuído para que esse fenótipo, né, essas características, elas estejam mais presentes nos dias atuais. Doutor Álamo, a gente está falando sobre conscientização do autismo e, evidentemente, né, que por mais campanhas, mais esclarecimentos existam na mídia, nas redes sociais, há sempre aqueles casos, não sei se são pontuais ou se são em grandes números, o senhor pode dizer isso aí, pelo menos o conhecimento da nossa região, daquelas pessoas que ignoram a doença, que acabam tratando o caso como uma frescura, é a criança que está dando trabalho, que isso não é nada, enfim, a sociedade vai junto também. Como é que cada fração da sociedade, família, amigos, pessoas que se relacionam no trabalho, na escola, a sociedade de modo geral, pode ajudar as crianças e os adolescentes que têm o autismo? Isso ainda é um grande gargalo, né, na nossa sociedade. Por isso que a gente sempre está buscando essas campanhas de conscientização, porque não é fácil, né? Então a gente não pode mascarar, a gente não pode romantizar um transtorno tão grave como o autismo, que afeta profundamente a vida de um indivíduo, de uma criança e de toda a sua família. Você imagine, Levi, uma criança que passa noites e noites acordadas, que os pais não conseguem descansar, que precisam trabalhar no outro dia, ou crianças que quebram objetos em casa, que não conseguem escutar um comando de um pai, de uma mãe, de um professor. Então isso gera um transtorno muito grande. Então o sofrimento das famílias, ele é enorme, e muitas pessoas não conseguem perceber isso, não conseguem ver, né? A gente que está trabalhando diariamente com essas famílias, a gente vê a intensidade que esse transtorno ele provoca na vida das pessoas. Então a gente tem que conscientizar, a gente tem que ajudar essas famílias, a gente tem que tentar incluir mais essas crianças, seja no ambiente, né, familiar, na própria rua, na escola. Essas crianças sofrem muita discriminação ainda. Existe ainda uma falta de preparo importante, né, de várias entidades, né, escola, comunidade, para lidar com esse tipo de transtorno e também com as famílias, porque essas famílias elas vivem sobrecarregadas, elas já vêm
trazendo essa carga emocional muito grande, porque é uma preocupação muito grande. A gente tem um filho e que a gente não sabe como é que ele vai desenvolver, se ele vai ter uma autonomia, se vai ter uma independência. Então, isso gera uma pressão emocional muito grande nessas famílias. Então, o dia da conscientização é para isso, para a gente tirar essa venda, né? Achar, né? A gente não imaginar que o autismo é só aquilo que a gente vê nas séries de TV, né? Que é uma criança superdotada, que faz isso, que faz aquilo, e onde na realidade o problema é bem maior do que isso. O senhor já diagnosticou autismo em adulto? Assim, já diagnosticado, eu não dei laudo, né? Mas pedi para ele procurar ajuda, certo? Porque como a gente lida muito com esse tipo de caso, né? Então a gente acaba que vendo todas as fases, como é que o autismo se comporta na infância, na adolescência, como é que eles ficam adultos, a percepção deles é um pouco diferente dos indivíduos, né, tidos como neurotípicos. Então, assim, quando a gente conversa com as pessoas, a gente tem uma noção que se trata de algo ali diferente naquele adulto. Doutor Álamo, a gente falou aqui em sociedade, a questão da escola, os amigos, a família, a amizade, mas os governos, né, os órgãos que cuidam de saúde pública, eles estão preparados e se estão preparados, estão realmente fazendo o seu papel no sentido de conscientização e, sobretudo, tratamento, né, de crianças e adolescentes autistas? O autismo ele se tornou um movimento muito grande, né, no país inteiro. Então, são muitos estudos também, a neurociência não para, todos os dias saem publicações novas a respeito de tratamento, a respeito de tudo que se passa no organismo de um indivíduo autista, como, por exemplo, o seu sistema imunológico, o sistema gastrointestinal. Então, assim, há, de certa forma, uma pressão nos governos, né, para que haja uma explicação, para que haja um tratamento mais eficaz, e dessa forma eu acredito que está sendo feito. Lógico que não é 100% ainda, né? Existem muitas falhas, existe superlotação nos locais de tratamento dessas crianças, mas que aos poucos, através de estratégias, né, dos ministérios, né, da saúde, das secretarias de saúde, a gente vem tentando debelar essas dificuldades. Ok, a gente já está com o tempo aqui avançado, mas só duas perguntas em uma, doutor Álamo, que vai representar as dezenas que chegaram aqui e a gente não teve condições, tempo mesmo, de colocá-las no ar. Mas, por exemplo, a Maria Gerlandes, ela pergunta qual a diferença entre autismo, TDAH e hiperatividade, né? E também, uma outra pergunta, agora é da Carmen, qual a fase mais grave do autismo? É numa idade em que o paciente tem 23 anos ou outra faixa etária? Essas duas indagações. A diferença do autismo para o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existe uma diferença bem considerável. Muitas vezes esses dois transtornos eles vêm juntos no indivíduo. Mas basicamente o autismo ele tem uma dificuldade de comunicação e interação social e tem comportamentos e interesses atípicos, que são repetitivos, perseverativos. Eles têm movimentos muitas vezes estereotipados, que são sem função. Já o TDAH, ele não tem essa dificuldade de se comunicar, de interagir. Os sintomas deles estão relacionados à inquietude motora mesmo, uma hiperatividade intensa, não consegue prestar atenção, por exemplo, em atividades do dia a dia, em sala de aula. Isso traz prejuízos importantes para a vida desses indivíduos. E tem momentos de impulsividade, que às vezes são deflagrados por um comportamento agressivo, que às vezes é confundido com outros transtornos. A fase mais grave do autismo não existe, depende de cada indivíduo. Existem 3 níveis de suporte atualmente, que é o nível 1, 2 e 3, em que o nível 3 de suporte são pessoas, crianças, adolescentes, que precisam de muito suporte, muito apoio, precisam de uma carga horária de terapias maior, precisam muitas vezes de medicamentos para conter sintomas importantes que atrapalham o seu dia a dia. Então, não tem uma faixa de idade em que o transtorno fique mais grave. A tendência, quando é tratado precocemente, é que esses sintomas eles amenizem
pessoa, o indivíduo, tenha uma qualidade de vida melhor. Ok, para fechar, agora sim, para fechar. Em caso de gêmeos, trigêmeos, obrigatoriamente os 2 ou os 3 têm que ter autismo, um tendo ou não? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas há uma tendência muito grande. Por quê? Os estudos que mostravam a etiologia genética do autismo foi feito exatamente com gêmeos. E aí houve uma taxa de concordância, ou seja, se um gemelar tinha autismo, o outro também tinha autismo, essa taxa de concordância foi muito elevada, foi quase 100%. Então, por isso que a gente sabe que é um transtorno genético e existe uma alta possibilidade de gêmeos terem o transtorno. Às vezes, acontece, eu mesmo tenho pacientes em consultórios gêmeos, tenho vários pacientes gêmeos, e que um tem um transtorno mais grave, outro tem um transtorno um pouco mais leve, mas que os dois têm o espectro do autismo. Ok, doutor Álamo, muito obrigado ao senhor pela participação aqui no programa. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e que a gente possa cada vez mais buscar conhecimento, né, para a gente se conscientizar e também a gente ajudar o próximo, né, nosso vizinho, que muitas vezes tem dificuldades com essas crianças, não olhar com um olhar de julgamento, né, porque só aquela família sabe o que eles passam no dia a dia. Ok. Muito bem, 8h05. Olha, vocês aí em casa, eu sei que mandaram mensagem, estou vendo aqui pelos nossos contatos, mas infelizmente o tempo acabou, tá? E a gente precisava desse contato aí, dessa conversa com o doutor Álamo, para justamente explicar a vocês mesmos que estão nos acompanhando. E a gente agradece a audiência nesta quarta-feira. Agora você está bem informado. O Cidade Notícia deixou você por dentro de tudo o que acontece e que vai acontecer. Nossa equipe continua de plantão através do blog do levi.com.br e ao longo do dia traremos atualizações em cima dos fatos. Cidade Notícia.